Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3, para que nós possamos dar continuidade à nossa série de pregações em Romanos. Romanos, capítulo 3. Hoje nós vamos meditar em tudo que está aí nos versículos 1 a 8, mas nesse primeiro momento eu quero que você olhe comigo para alguns versos-chave. Então vamos começar com o versículo 3. Versículo 3 de Romanos 3 diz assim: E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Versículo 5. Mas e se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus? Que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Versículo 7. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Essas perguntas levantadas aqui têm a ver com a reação de alguns ouvintes diante do Evangelho. Alguns começaram a encontrar certas afirmações e ensinos no Evangelho que pareciam contraditórios de outras verdades que eles haviam ouvido. E muitas vezes na vida nós encontramos certas coisas que realmente parecem ensinar algo contraditório, mas que quando nós analisamos com mais cuidado, nós vemos que é verdadeiro. Por exemplo, se eu dissesse para você que eu conheço tartarugas que andam a 107 mil quilômetros por hora, você acreditaria nisso? Eu não estou falando da tartaruga do Flash, eu não estou falando de algo assim. Na verdade, você está a 107 mil quilômetros por hora neste momento, junto comigo, essa câmera e todo o planeta. Enquanto nós damos a volta ao redor do Sol, essa é a velocidade média estimada pela ciência sobre a velocidade que o planeta está. A questão é que nós não sentimos isso porque tudo está andando ao nosso lado nessa mesma velocidade. E falando em Sol, quando você pensa no Sol, que cor você pensa? Quando nós vamos ensinar as crianças a pintar o sol, que cor que elas usam? O laranja. Talvez, no máximo, um vermelho, amarelo, alguma coisa assim. Uma dessas cores que você vai usar. Agora, que cor é o sol? Branco. Por que nós vemos ele dessa forma? Por causa da nossa atmosfera. Na verdade, inclusive, quando falamos da atmosfera, nós olhamos também para o céu e pensamos nele de que cor? Azul. O céu é azul? Não. É apenas uma dispersão da cor azul que vem dos raios solares. Mas, na verdade, inclusive, se nós não tivéssemos atmosfera, que cor seria o nosso céu? Preto. Assim como tudo que você vê no universo que não está emitindo a própria luz. Então, por que essas contradições estão presentes? Ou melhor, elas são contradições ou elas são verdade? Estamos diante de algumas aparentes contradições que, na verdade, são fatos reais. E é algo semelhante que nós vemos sobre o Evangelho. O Evangelho pareceu contradição para os judeus. Para muitos judeus, o Evangelho era uma contradição da revelação de Deus até então. E sabendo que os judeus, ou pelo menos boa parte deles, teria essa reação ao ouvir as verdades do Evangelho, Paulo continua aqui a falar com seu interlocutor imaginário, o judeu que ele cria aqui para a sua retórica, para o seu diálogo, e levanta perguntas que ele sabia que esses judeus poderiam trazer, para então dar uma resposta a elas. O que Paulo está querendo fazer aqui então em Romanos 3, do 1 a 8? Paulo quer mostrar que o Evangelho não contradiz a revelação de Deus, mas a confirma. O Evangelho não é uma contradição da revelação de Deus, ele a confirma. Então, olha aí comigo para o versículo 1 do nosso texto e veja o que está escrito. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão?
A primeira pergunta que Paulo tenta responder é talvez a mais importante que surgiria na cabeça de um judeu depois de ouvir tudo o que ele falou. O que Paulo vai querer ensinar agora nos versículos 1 a 4 é que o Evangelho não contradiz, mas confirma a fidelidade de Deus. O Evangelho confirma a fidelidade de Deus. Só que isso parece uma contradição para o judeu. O que o judeu pode estar pensando é mais ou menos: Paulo, se o Evangelho é como você diz, se é verdade o que você acabou de dizer no final do capítulo 2 de Romanos, versículo 28 e 29, olha aí. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão é que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Paulo, se isso é verdade, se é verdade que o gentio é tão povo de Deus como o judeu, se é verdade tudo isso, qual a utilidade de ser judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Por que eu fui circuncidado e outros não? Qual a utilidade daquilo que foi revelado ser tão importante para o povo de Deus ao longo de anos e anos? Isso não contradiz a fidelidade de Deus com o povo com quem Ele fez uma aliança? São mais ou menos essas as perguntas que Paulo sabia que poderiam vir à cabeça dos judeus que estavam ali em Roma ao ouvirem do seu Evangelho. Mas então, será que o Evangelho contradiz a fidelidade de Deus? O que Paulo vai ensinar aqui é que, pelo contrário, ele a confirma. Ele confirma a fidelidade de Deus. A questão é que os judeus se achavam um povo superior já há muito tempo. Eles se achavam melhores do que as pessoas à sua volta. É claro que quando eu falo judeu, eu não quero dizer todos os judeus sem exceção, mas grande parte deles entendia de maneira errada o que significava ser povo de Deus. Eles se achavam um povo superior. E ao ver que eles haviam recebido a lei, as marcas da aliança, enquanto os outros viviam completamente entregues a seus pecados e a seus prazeres, eles se achavam um povo melhor, mais santo, superior. Por um lado, realmente existe aqui uma vantagem, ou algumas vantagens em ser judeu. E Paulo reconhece isso. É por isso que ele diz no versículo 2, e aí, existe vantagem de ser judeu? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Dentre algumas vantagens de ser judeu, que inclusive Paulo vai falar com mais extensão lá no capítulo 9 aqui da nossa epístola de Romanos, Paulo diz que a que poderia ser destacada como a principal delas é que foi aos judeus que Deus entregou os seus oráculos. O que são os oráculos de Deus? Talvez quando você pense em oráculo, o que você mais lembre seja o oráculo do Matrix. Não sei se alguém ainda lembra aqui de uma figura tão marcante. Mas o que significa um oráculo? O oráculo de Deus aqui é uma palavra que está se referindo às profecias do Senhor, à revelação do Senhor, por meio dos seus profetas e da sua palavra. Paulo tem aqui em mente que os judeus foram aqueles de onde saíram os profetas e para onde os profetas trouxeram a palavra do Senhor, e também o povo que preservou a palavra do Senhor de forma escrita e também na sua tradição oral, de maneira que eles tinham ali a lei, eles tinham os escritos, as narrativas, os profetas, eles tinham o Antigo Testamento para lhes ensinar o que era a vontade de Deus, a revelação de Deus. E nesse sentido, Paulo reconhece, isso com certeza é uma vantagem. É uma vantagem você ter a vontade de Deus revelada de maneira mais especial para você. Porque nós temos que lembrar, Deus havia se revelado e se revela a todo ser humano, através da sua revelação geral. Mas a revelação especial, em primeiro momento, foi dada aos judeus. Isso era, sim, uma vantagem, Paulo reconhecia. O problema do judeu foi achar que a vantagem, na verdade, se dava por simplesmente um nascimento étnico.
O judeu achava que a vantagem era simplesmente ser judeu, não ser brasileiro, não ser grego, não ser romano, ser judeu. E nisso eles perderam de vista o que realmente importava. Não era o nascimento numa descendência específica que dava vantagem aos judeus. É sobre isso que Paulo falou nos versículos anteriores. E é por isso, inclusive, que ele sabe que os judeus podem trazer essas perguntas agora. Ora, se judeu não é necessariamente o judeu, ou seja, se povo de Deus não é necessariamente só o judeu, mas é aquele que o é interiormente, qual a utilidade de ser judeu? Porque, perceba, essa questão de receber a palavra do Senhor é o que era a verdadeira vantagem. Paulo destaca os oráculos, a vontade revelada do Senhor como a vantagem. O que era então a vantagem? Conhecer a vontade de Deus para então viver de acordo com ela. Mas quando nós olhávamos para as ações dos judeus e as ações dos gentios, nós víamos uma coisa: ambos desobedeceram a Deus, ambos pecaram, ambos carecem da glória de Deus. É sobre isso que Paulo vai enfatizar ainda mais nesse capítulo 3 de Romanos, nas próximas sessões que nós vamos meditar. Ambos, judeus, gregos, romanos e todo ser humano, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, nenhum deles era melhor do que o outro, pelo seu próprio nascimento, pela sua etnia. Todos precisavam da graça do Senhor. O que podia ser a vantagem do judeu não era sua etnia, mas conhecer a vontade de Deus e viver em conformidade com ela. E isso não era algo que somente os judeus poderiam fazer. Porque aqui nós já vemos uma das primeiras falhas dos judeus. Eles foram chamados para ser os receptáculos dos oráculos de Deus, aqueles que receberam a vontade revelada do Senhor, mas não para que eles guardassem simplesmente para si, e sim para que eles fossem luz diante das nações, e para que eles ensinassem outros os povos o que era a vontade de Deus e como eles poderiam viver de acordo com essa vontade. Mas os judeus se acharam melhores do que os outros povos, e o que fizeram? Não quiseram se misturar com essa gentalha, não quiseram ir até os outros, se guardaram e mantiveram a revelação para si, e aí eles já começaram a falhar. Mas essa não foi a única falha dos judeus. A principal, na verdade, já está ligada à própria obediência. A vantagem de ser judeu, segundo Paulo, é principalmente conhecer a vontade de Deus. Mas para quê? Para viver de acordo com ela. E os judeus fizeram isso? Não, eles desobedeceram, eles pecaram, e isso então anulava a vantagem que eles poderiam ter. O que Paulo está mostrando aqui então é: olha, vocês são tão pecadores quanto os gentios. Vocês não têm mais essa vantagem. É por isso que no início aqui do versículo 1 ele diz: há uma vantagem, no versículo 2 ele diz, há a vantagem de ter o oráculo, mas como nós vamos ver na semana que vem, ele vai para o versículo 9 e diz: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Estão debaixo do pecado. Mas então isso levantava uma pergunta na cabeça dos judeus, que era: Paulo, sim, alguns judeus foram infiéis, pecaram, foram infiéis à aliança do Senhor, mas então Deus também se tornaria infiel à sua aliança? Eles perguntavam isso tendo em mente algumas passagens da Escritura que davam a entender que, mesmo diante da desobediência do povo, Deus ainda permaneceria fiel à sua aliança. Uma passagem que talvez estivesse na mente dos judeus que poderiam levantar essa pergunta é do Salmo 89, versículos 31 a 34, que diz assim: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança,
nem modificarei o que os meus lábios prometeram. O Salmo 89 está falando aqui de promessas feitas a Davi e a sua descendência e sobre como Deus permaneceria fiel. Mas, então o judeu diria: Paulo, e aí, está vendo? Está vendo aqui, Paulo? Você não conhece o Salmo 89, não? Esse seu evangelho não está contradizendo o Salmo 89 e outras revelações do Senhor nos seus oráculos? E ao que Paulo responde no versículo 4. Qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum. É um sonoro não. É assim que Paulo começa a sua resposta. Deus jamais seria infiel, jamais deixaria de cumprir as suas promessas, nem por causa da infidelidade do povo. A infidelidade de alguns israelitas não levava Deus a ser infiel. Em primeiro lugar, porque Deus é incapaz de ser infiel. Isso é contrário ao seu caráter. E é o que Paulo vai desenvolver ainda no versículo 4. Ele diz: seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. O que Paulo está fazendo aqui é citar o versículo 11 do Salmo 116 e o versículo 4 do Salmo 51 e apontar para um ensino mais profundo sobre como a fidelidade de Deus acontece. Ao citar o Salmo 51, um salmo de Davi que ele escreveu após ter cometido o pecado de adultério com Batseba, salmo onde Davi está confessando os seus pecados, Paulo está lembrando o judeu de que o próprio Davi reconheceu que Deus era justo, era fiel, mesmo quando punia o pecador, mesmo quando punia aquele que foi infiel. O que Paulo está querendo mostrar aqui é que condenar o incrédulo não torna Deus infiel. Ele é fiel e justo exatamente porque ele faz isso. Deus é fiel e justo exatamente porque ele condena o infiel e o incrédulo. Porque quando ele faz isso, ele está cumprindo aquilo que ele prometeu. A palavra de Deus não é só uma palavra de promessas de bênçãos para quem obedece, mas também de promessas de punição para os que desobedecem. E ao fazer isso, Deus estava sendo fiel às suas palavras, às suas promessas, à sua aliança. O Evangelho não contradiz a fidelidade de Deus. Ele confirma que Deus é fiel por punir aqueles que são infiéis. Mas há também um segundo motivo pelo qual Deus não é infiel diante da infidelidade de alguns. E isso tem a ver com o que Paulo vai desenvolver mais profundamente lá em Romanos 9. Mas aqui já vale a pena a gente citar brevemente. Em Romanos 9, versículos 6 a 8 está escrito: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. A isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Deus não era infiel com a sua aliança, porque a sua aliança não era simplesmente com judeus étnicos. A aliança que Deus fez foi uma aliança com aqueles que criam nas suas promessas, que criam na sua palavra. São os que têm essas promessas como certas, creem nelas e vivem de acordo com elas, que são parte da aliança onde Deus é fiel. A esses Deus permanece fiel, fiel para cumprir as suas promessas, tanto porque essas pessoas perseveram em conhecer e obedecer à vontade revelada de Deus, como acima de tudo, porque o próprio Deus os preserva fiéis e crendo. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender
um pouco mais sobre a aliança que Deus fez com o povo judeu. Um pouco de teologia bíblica. Como foi a aliança que foi feita com os judeus? A antiga aliança, ela tinha uma dupla natureza. Ela era, em primeiro lugar, uma aliança terrena, material. Era uma aliança com um povo específico, uma etnia específica, os judeus étnicos. E era com esse povo, para que eles obedecessem a sua palavra e obedecessem, vivendo realmente cada um dos mandamentos. Mas era uma aliança terrena, com promessas terrenas. E em caso de obediência, o que é que eles ganhavam? A terra de Canaã, especificamente. Então, essa aliança feita com os judeus, ela tinha primeiro uma característica material, terrena, inclusive algo que poderia ser quebrado, e foi quebrado. Os judeus quebraram a aliança, eles não guardaram a lei do Senhor, eles desobedeceram, eles pecaram, e eles falharam, foram infiéis no cumprimento da aliança, eles quebraram a aliança do Senhor. Mas essa mesma aliança que era terrena, ela tinha uma outra natureza, que não estava estabelecida no momento em que foi feita, mas que existia ali no caráter de promessa para ser cumprida depois. Ali, na aliança feita com Abraão e com a sua descendência, existia todo esse caráter terreno e material, mas existia também a promessa de uma aliança espiritual, que não poderia ser quebrada, que seria com um povo de toda a terra, não somente de uma etnia específica, mas ao ponto de Deus dizer: em ti serão abençoados todos os povos. Quando Deus fez a aliança com Abraão e sua etnia, Ele também estendeu essa aliança para todos os povos que crescem nas promessas. E ali nós vemos então, no momento do estabelecimento da aliança terrena, material, quebrável, a antiga aliança, a promessa de uma nova aliança que um dia viria, e que veio, e que, conforme Hebreus 8, foi cumprida em Jesus, e que hoje, comemorando aqui a ceia do Senhor, nós vamos relembrar o sangue da nova aliança que foi derramado por nós, o sangue de Cristo, a nova aliança que foi prometida desde, na verdade, Gênesis 3,15, de forma mais clara foi sendo revelada pouco a pouco, com Abraão mais um pouco, com Davi mais um pouco, até que com Jesus ela foi claramente revelada. Essa nova aliança mostra que Deus é fiel, apesar da infidelidade de alguns, porque Ele é fiel à promessa de que todos aqueles que permanecerem nele, o conhecendo, buscando viver de acordo com a sua vontade, esses vão experimentar a nova aliança prometida em Jeremias 31, do 31 ao 34. A aliança que Deus não permite que quebre, que seja quebrada, porque Ele escreve a lei na mente e no coração do seu povo. E Ele se apresenta a esse povo de forma tão íntima que todos o conhecem. E Ele perdoa o pecado desse povo para que esse povo esteja lavado, remido, justo aos seus olhos. Deus não é infiel diante da infidelidade de alguns, porque Ele é fiel ao povo que Ele mesmo faz permanecer fiel. E é por isso que esse texto tem a ver conosco, que não estamos cercados por judeus numa igreja aqui mista, como poderíamos estar com outros judeus que creem em Jesus, mas talvez não, por mais que nós não estejamos cercados por judeus étnicos, e tenhamos então que entender de forma mais clara aqui o papel deles ao nosso redor, nós podemos entender o papel da aliança do Senhor com o seu povo e da fidelidade dele, e como o Evangelho não contradiz o que foi revelado, não contradiz a fidelidade de Deus, mas ele confirma, porque o Evangelho é a boa nova de que o Senhor salva todos aqueles que Ele mesmo chama para a sua aliança e mantém na sua aliança, a aliança feita com Jesus. Você é o novo Israel do Senhor, o verdadeiro Israel, o verdadeiro judeu, como Paulo vem falando aqui nesses versos, porque você, se está em Cristo, é aquele que recebeu a circuncisão no coração,
É aquele que é povo de Deus interiormente, transformado, regenerado pelo Santo Espírito. E a esses Deus é fiel. Como está escrito em Gálatas, saibam, portanto, que os que têm fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você, serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Você tem fé? Então você é abençoado com o crente Abraão. Você é descendência de Abraão pela fé, você faz parte do mesmo povo que ele, e você tem as mesmas promessas e bênçãos que ele tem. Não porque você merece, mas pela graça, o presente dado graciosamente por Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos, que nós que fazemos parte dessa aliança, não precisamos temer a infidelidade de Deus, porque Deus é fiel e é fiel às suas promessas. Porque, como a Escritura diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Evangelho não contradiz, mas confirma a revelação de Deus. Porque o Evangelho não contradiz, mas confirma a fidelidade do Senhor, de que Ele é fiel à sua aliança, Ele é fiel ao seu povo, Ele é fiel às suas promessas. E o judeu étnico, assim como os gentios, romanos, gregos, brasileiros, todos, ao se arrependerem dos seus pecados, crerem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, podem desfrutar das bênçãos dessa aliança que o próprio Jesus conquistou para a sua igreja. É isso que nós aprendemos com esse texto. Mas aqui cabe algo mais para nós pensarmos, porque Paulo sabia que os judeus poderiam trazer mais questionamentos, e ele então traz mais uma resposta se adiantando aos judeus. Esse texto vai mostrar também que o Evangelho não contradiz, mas confirma a justiça de Deus. A justiça de Deus é confirmada pelo Evangelho. Versículo 5. Mas se a nossa justiça evidencia se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala em termos humanos. É mais ou menos como se os judeus estivessem dizendo assim: tem mais, Paulo. Se o Evangelho é como você está dizendo aí, se ele é dessa forma que você prega, será que ele não está contradizendo a justiça de Deus e tornando ela injusta? Porque se o pecado colabora de alguma maneira para evidenciar a justiça de Deus, ao invés de condenar o pecador, ele deveria agradecê-lo, não é, Paulo? Mais ou menos esses os questionamentos que alguns judeus poderiam levantar, e que Paulo, como um bom pregador, já se adianta para responder. Esse raciocínio é tão errado, que Paulo faz questão de dizer: olha, isso que eu estou dizendo aqui, que eu estou escrevendo para vocês, não é o que eu estou ensinando que é verdade não, tá? Eu falo em termos humanos, eu estou querendo dizer assim do ponto de vista que algumas pessoas ensinam. Não é isso que eu estou ensinando. Eu estou repetindo aqui argumentos errados que outros dizem que eu prego. Mas não é isso que a palavra ensina. Paulo responde no versículo 6, é claro que não, do contrário, como Deus julgará o mundo? A resposta de Paulo é que esse raciocínio está errado, muito errado. Está tão errado porque se ele estivesse certo, como é que Deus poderia julgar o mundo? Como a Bíblia, a revelação ao longo do Antigo Testamento e também do Novo deixam claro de que Deus julgará, e Deus julgará com justiça. Ele é justo juiz, Ele é aquele que
age sempre de maneira perfeita. Paulo, então, meus irmãos, mostra aqui que o Evangelho não concorda com essa ideia. O Evangelho, ele confirma a revelação de que Deus julgará, e Deus julgará com justiça. Deus julgará e condenará os pecadores. Ele condenará os pecadores porque eles desobedeceram a sua lei. E Deus será justo em fazer isso, porque Deus é justo juiz, que não tolera o pecado e que pune o transgressor da sua justiça. Meus irmãos, talvez algum de vocês aqui já tenha passado por uma situação de ter que recorrer à justiça, ter que fazer um processo. Quando você se sente injustiçado, quando você acha que alguém quebrou a lei, você não é o primeiro a querer que essa pessoa seja punida e que justiça seja feita, principalmente quando ela beneficia você de alguma maneira. É interessante que quando somos nós os que podem ser punidos se a justiça for feita, nós somos rápidos em chamar a justiça de injustiça, não é? É o que o pecador tenta fazer. É o que alguns judeus estavam sugerindo. Que esse evangelho, o justo evangelho pregado por Paulo, era injusto por punir pecadores. Porque se de alguma forma a graça de Deus era mais evidenciada, a justiça de Deus podia ser vista ao punir pecadores, então olha, é como se o pecador estivesse contribuindo. Mas Paulo vai dizer, não, você não entendeu. O pecado, ele continua sendo terrível aos olhos de Deus. O pecado continua sendo algo que Deus não tolera. Ele não deve ser cometido de forma alguma. E ele vai desenvolver mais sobre isso, trazendo outras perguntas que os judeus podem levantar. Versículo 7. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. É como se os judeus estivessem dizendo aqui, Paulo, tem mais uma coisa aqui, Paulo. Se esse seu evangelho é do jeito que você prega, então não somente Deus não deveria nos punir pelo nosso pecado, como nós deveríamos era pecar cada vez mais para fazer com que a justiça de Deus fosse aumentada. E Paulo olha para isso e ele sabe que está errado. Ele quer corrigir essas pessoas, ele quer corrigir esse raciocínio. Aparentemente, alguns difamavam o evangelho, difamavam o cristianismo, difamavam o que Paulo pregava, dizendo que os cristãos ensinavam que deveríamos pecar mais para que a graça de Deus fosse mais vista. E Paulo vai responder mais sobre isso de forma extensa no capítulo 6. Mas vamos só olhar os primeiros 2 versículos desse capítulo. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? É sobre isso e muito mais que Paulo vai continuar discorrendo no capítulo 6. O que ele está mostrando é que a pessoa que tem esse raciocínio de dizer, não, então é melhor a gente pecar mais para que a graça de Deus seja mais vista, é na verdade uma pessoa que ainda nem sequer experimentou a graça. Porque a graça não só justifica, ela santifica, ela transforma corações, ela transforma as pessoas, para que elas não mais queiram viver em pecado, porque elas morrem para o pecado. E agora, elas não conseguem pecar em paz, elas não querem pecar, elas lutam para não pecar. São esses que experimentam a verdadeira graça. Mas aqui, no capítulo 3, Paulo não deixa essa pergunta sem resposta. Ele já dá uma primeira resposta. E sabe qual é a resposta? Olha aí. A condenação destes é justa. A condenação destes é justa. Eu imagino Paulo aqui falando como se estivesse se referindo àquele estudante que se acha muito inteligente e que quer pegar o professor.
E é como se o estudante olhasse para Paulo e estivesse dizendo: e aí, Paulo, e agora? O que é que você me diz diante desse argumento? Está vendo como o que você está ensinando é contraditório? E Paulo então olha para aquela pessoa e faz: muito espertinho você, né? Pode ter certeza da sua condenação. É isso que sua esperteza, o seu raciocínio vai fazer. Vai condenar você. Porque você não entendeu a graça. Você não entendeu o Evangelho. Porque Deus continua sendo justo. Deus continua sendo santo. E Deus não tolera o pecado. O pecado é uma ofensa a Deus. O pecado desagrada a Deus. Porque Deus é bom. E automaticamente odeia o que é mal. Porque Deus é justo e não tolera a injustiça. Por mais que Deus seja tão poderoso, soberano e perfeito, ao ponto de transformar até mesmo coisas más e fazer com que elas cheguem a bons caminhos, isso não faz com que aquilo que é mal deixe de ser mal. O poder de Deus de pegar más ações do povo e fazer com que, de alguma forma, elas façam com que aquilo que é bom seja ainda mais surpreendente, não faz com que o pecado seja desculpado. Deus fez isso com José do Egito. Pegou as más ações dos seus irmãos, que o venderam como escravo, e transformou aquele mal em bem, fazendo com que, por meio de José, muitas vidas fossem preservadas. Isso é algo que o próprio José declara lá em Gênesis 50, 20. Mas, por mais que isso tenha acontecido, os irmãos de José pecaram, desobedeceram ao Senhor. Aquilo não deveria ter sido feito. Deus faz isso até mesmo com todos os nossos pecados. Sabe por quê? Os nossos pecados levaram Cristo à cruz. O seu pecado fez Cristo sangrar. Mas Deus é tão poderoso, sábio e perfeito, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Ele fez com que do pecado do homem, Cristo demonstrasse a soberania e a perfeição da sua graça e glorificasse ao nome de Deus e desse ainda mais alegria ao seu povo. É assim que Deus faz. Mas mesmo assim, isso não faz o pecado algo menos grave. Ele é tão grave que levou Cristo a morrer na cruz. E é isso que Paulo está tentando levantar aqui. A graça de Deus não deve ser usada como desculpa para o pecado. Aquele que acha que deve ser um pecador, deve se entregar ao pecado porque é salvo pela graça, não entendeu a graça. E o problema é que muitas pessoas às vezes acham isso: não, eu sou salvo pela graça, então não importa se eu peco, se eu desobedeço a Deus, porque Ele vai me perdoar. Tanto faz, é só no último segundo eu pedir perdão e pronto. Você não entendeu a graça se é isso que você pensa. Isso é uma graça barata, não é a graça perfeita, maravilhosa, pregada pelas Escrituras, a graça do Evangelho. O Evangelho não contradiz a revelação de Deus, ele a confirma. Ele não contradiz a justiça e a santidade de Deus, ele confirma. Porque o Evangelho mostra que Deus vai sim punir o pecador. Ainda que ele seja tão bom, tão gracioso e tão misericordioso, que ele escolha salvar alguns. Não pelos seus méritos, mas simplesmente pela sua graça imerecida. O Evangelho leva tão a sério o pecado, quanto leva a sério as bênçãos do Senhor. E para a Escritura, é tão certa as bênçãos que Deus vai dar àquele que Ele justifica, quanto a condenação que Ele dará àqueles que vivem em pecado. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10, diz assim, eu chamo você a prestar bastante atenção. Pois de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus.
Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Para a Escritura, tão certa como as bênçãos daquele que Deus santifica e justifica, são também as condenações que virão sobre os que vivem em pecado, sem crer em Deus, sem obedecer o seu Evangelho. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos levar o Evangelho a sério. Ele não é um conto de fadas. Ele confirma a revelação do Senhor. Ele confirma que Deus é justo. E Ele não tolera o pecado. Devemos levar o pecado a sério. Sabe aquele pecadinho de estimação? Hoje em dia tem muita gente que é pai de pet, né? Tem como um animalzinho de estimação como seu filho. Tem também que tem gente que tem o pecado como o seu filho de estimação. Que guarda aquele pecadinho, esse pecado tá bom, tá justificado, porque Deus sabe que eu não consigo ficar sem isso. Às vezes é mentira no trabalho, se eu não mentir, eu não vou conseguir manter esse trabalho, e aí eu não vou ter como me sustentar, e Deus quer que eu me sustente. Pastor, Deus não quer que eu passe fome, então Ele me permite mentir para manter esse trabalho. Você não entendeu que Deus diz para que nós priorizemos o seu reino e a sua justiça, e do resto Ele cuida? Às vezes, o pecado de estimação é olhar para as pessoas que passam na rua, né? O homem que olha para as mulheres que ficam passando, ou a mulher que fica olhando para os homens e diz, não, mas olhar não arranca pedaço. O que é bonito é para ser olhado. E Jesus dizendo, aquele que olhar para a mulher do próximo, desejos pecaminosos, adulterou. E isso vale também para a mulher que olhar para o homem do próximo. Mas ela não é de próximo nenhum, pastor, ela não tá casada não. Ela não é sua, então você não pode olhar. Ele não é seu, você não pode olhar. Será que esse é o seu pecado de estimação? Às vezes o pecado de estimação é a fofoca. É falar da vida de todo mundo. Às vezes é a cobiça. Cobiça do materialismo, fica lá nas redes sociais, só seguindo o povo que é rico, admirando a casa dele, a roupa que eles usam, a tecnologia que tem, dizendo, como eu queria isso, como eu quero, e só aquele materialismo. Eu não sei qual é o seu pecado de estimação, mas está na hora de você levar ele a sério e abandoná-lo, porque Deus não tolera o pecado, e o Evangelho não contradiz, mas confirma que Deus julgará e condenará aquele que vive em pecado. Meus irmãos, o Evangelho nos mostra que nós temos que olhar para o único que pode nos salvar dos nossos pecados. Aquele que levou o pecado tão a sério, ao ponto de nunca ter pecado, ao ponto de ter sido justo, perfeito, santo, e ao ponto de ter morrido na cruz, por saber que precisava pagar com a sua vida perfeita, pelos pecados de tantas vidas imperfeitas como as nossas. Jesus Cristo é para onde nós temos que olhar ao ouvir essa mensagem. Tanto o judeu quanto o gentio, qualquer pessoa de qualquer etnia, todos nós pecamos, desobedecemos ao Senhor e temos que correr para o único que não pecou, para que pela justiça dele sejamos considerados justos, para que, porque ele morreu na cruz, os nossos pecados sejam considerados como pagos. E então, olhemos para a revelação de Deus e possamos descansar que aquele que é o nosso Salvador é fiel para cumprir as suas advertências, mas é fiel também para cumprir as bênçãos imerecidas que Ele nos promete em sua palavra. Tão terríveis são as condenações prometidas pela palavra, quanto as bênçãos são maravilhosas, como prometidas pelo Senhor. Olhe para o Senhor. Leve o Senhor a sério, leve o Evangelho a sério, pare de viver no automático, pare de viver com desculpa. Você está me ouvindo aqui e está pensando no quê? Onde está a sua mente agora? Coloque a sua mente em Deus.
Deixe com que a sua mente seja renovada, para que você experimente quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. E você viva de acordo com esse Evangelho, motivado, capacitado, abençoado por esse Evangelho. Lembrando que se você está em Cristo, você é povo de Deus, você é alvo da fidelidade do Senhor, para que então nós aguardemos até o dia em que Ele vai completar a obra que Ele já começou. Meus irmãos, vamos orar e pedir ao Senhor por isso, que o Senhor nos conduza a viver dessa maneira. Senhor, tem misericórdia de nós, que o Senhor nos faça viver de acordo com o Teu Evangelho. Não contradizendo o Teu Evangelho, mas o confirmando, porque o Teu Evangelho não contradiz, mas confirma a Tua revelação, confirma a Tua fidelidade, confirma a Tua justiça. E que assim, Pai, nós vivamos sendo fiéis a Ti, nós vivamos sendo justos, não para que conquistemos a nossa salvação, mas porque ela nos foi dada de presente pelo único que é fiel e justo. E que agora, felizes, gratos, por sermos parte da Tua aliança, da nova aliança conquistada pelo sangue de Cristo, nós vivamos com Ele para a Tua glória, guiados pelo Santo Espírito. É o que nós te pedimos, Pai, agradecemos em nome de Jesus. Amém.